esse início de trabalho. Eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Então, meus agradecimentos assim a todos os senhores. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a religião do amor. Uma coisa bem importante assim que nós temos que admitirmos, né? Que nós moramos numa cidade que suja o rio. Não é só na cidade que eu moro. Todas as cidades sujam os rios. Então a primeira coisa que nós temos que ir observando assim, que não somos evoluídos. Então, por não sermos evoluídos, aquilo que nós aprendemos com os nossos pais está errado. O que os nossos pais aprenderam com os pais deles está errado. Porque uma degeneração, uma cidade que suja o rio está degenerada, aquele povo está degradado. Não vem só em uma geração. A religião do amor é a mesma coisa. Nos ensinaram que temos que amar. Nós precisaríamos de fazer um trabalho assim, que precisamos de amar o próximo, que é coerente. E que nos ensinos de Jesus, ele ensina que ama o teu próximo, ama o teu inimigo, mas dê a ele aquilo que ele precisa. Uma coisa que aproxima bem assim do amor que Jesus ensinou foi o adestrador, porque ele dá a pureza para o animal, mas ele dá a justiça. Fica bem fácil assim da gente ir observando que o adestrador, ele arruma aquele animal. O dono daquele animal contrata para ele dar para aquele animal um procedimento que aquele animal presta serventia. Então ele instrui aquele animal de uma maneira que o animal passa a prestar serventia. Isso a gente precisa de lembrar assim. Então aquele adestrador, ele trabalha junto com o amor e com a pureza e com a justiça. Porque quando falta a pureza, o animal não aproxima daquele. Toda época a gente pode observar assim. Aqueles que já são mais envelhecidos, que brincavam na rua e que andavam pela rua, ele pode observar assim que tinha cachorro também naquela época na rua. E tinha um garoto, outro garoto, que jogava pedra no cachorro. O movimento que aquele fazia para pegar a pedra, o cachorro ia embora. Então o que acontece? O cachorro desenvolveu uma condição de poder evitar sofrimento. A religião do amor, o amor que nós damos, é um amor errado para o nosso semelhante, porque nós só concedemos, porque aquele adestrador dá o amor, mas o animal tem que prestar a serventia. Então, no nosso relacionamento, nós tínhamos que lembrar dos ensinos de Jesus, que é dar ao seu inimigo aquilo que ele precisa. Se for preciso do castigo, dê a ele o castigo. Então é bem interessante assim. Então, nós tínhamos que trabalhar assim, com o primeiro mandamento. Porque em épocas anteriores, nós conhecemos pessoas que vieram de outras localidades, que vieram de regiões de outros continentes, que muitas vezes não sabiam a língua pátria daquela localidade que estava indo. Aquilo que a pessoa tinha dentro dela para fazer aquele empreita, para ir para aquela outra localidade, era a confiança no Criador, a confiança no amor. Então a pessoa conseguia superar todas as limitações, porque ainda hoje muitos conhecem pessoas que vieram de outras localidades e nós sabemos assim que se é da região do Brasil, nós sabemos que até algumas décadas não tinham muitas estradas que tinham asfalto. Então o que acontecia? As viagens eram muito longas, porque não podiam andar rápido, então vinham devagar. E aquelas pessoas vinham muitas vezes sem alimento e sem recurso. A esperança está junto com o amor. É isso que nós precisaríamos de ter. Mas nós esquecemos
que tínhamos que ter a nobreza e que o amor também tem aquela condição bem importante assim, né? De nós deixarmos o lugar que nós passamos melhor para aquele que vem depois. Isso é bem interessante, porque existia até algumas décadas, que também é de conhecimento de alguns talvez, que existiam as estradas como existe ainda hoje, que tem que passar por dentro de uma propriedade para ir para outra propriedade. Então o que acontecia? Muitas vezes naquela propriedade eles deixavam ali um sistema que tinha alimentos, tinha jeito da pessoa fazer um processo de ter fogo para aquecer-se e muitas vezes aquecer um alimento que já estava ali. Aquele que ia embora, que passou, foi beneficiado, ele deixava melhor. Procurava limpar, procurava organizar, porque quando ele chegou, já tinha passado um outro na sua frente e deixou para ele daquela maneira que ele chegou e pôde usar. Aquele que fez a manutenção volta lá periodicamente e põe mais alimento e colocava mais alimento. Isso era o amor. Depois, com a maldade, com o egoísmo, com a conveniência, aquele que vinha, usava de tudo, ainda levava alguma coisa. Aquele que fazia a manutenção passou a observar que não adiantava fazer isso, porque passava um e levava tudo. Aquele que vinha depois parou de receber. Nós tínhamos que entrar nesta condição assim do amor que Jesus ensinou, que é os nossos inimigos precisam de serem castigados. E a gente vai observando assim, que aquele animal que não está apresentando a serventia, está rebelde, não quer obedecer, aquele dono desfaz daquele animal. Pode ser o cachorro, pode ser um outro animal maior. Então ele vê a finalidade. Então, quando ele resolve o problema daquele cachorro, aquele que tem um sítio mais distante, naquele sítio mais distante, do jeito que aquele sítio está formado, então aquele cachorro serve para aquela localidade. E ele recebe informação que o cachorro mantém-se de como ele era, mas lá ele está apresentando uma serventia. Quer dizer assim, ele foi privado aqui de um relacionamento melhor, que recebia mais carinho, mais zelo. Agora ele tem que prestar uma serventia e ele também ficou sem liberdade. Então o que acontece? Nós tínhamos que trabalhar assim também com os nossos inimigos. Aqueles que pioram a vida daqueles que vêm depois. E é bem interessante, porque a religião do amor, temos que trabalhar assim. Nós tínhamos que abrir o leque de observar que não é só esse amor da moradia. Nós temos uma coisa bem grave dentro de nós, que nós não fazemos o trabalho do terceiro mandamento, de observar como é que nós somos. Nós temos facilidade de transgredir o oitavo mandamento, que é ficar olhando e falando da vida do outro. Então, a religião do amor é trazendo a pessoa mais para ela. Não tem importância ela morar na cidade. Tem importância que, na proporção dela, ela colabora. Ela é cuidadosa com a sua moradia, com os resíduos da sua moradia. Ela é. Então, o que acontece assim? A gente vai observando que os nossos pensamentos, eles realizam. Todos nós podemos observar assim, que é comum a pessoa ter uma vontade de ter um bem móvel. Uma bicicleta, um carro, outra coisa. Então, na sequência do tempo, ele passa a ter. E muitas vezes a gente vê que a pessoa tem um bem imóvel
de uma cor diferente. Ele queria ter aquele bem imóvel daquela cor diferente. Então ele foi trabalhando durante a vida e ele passou a ter. Nós víamos assim que uma construção de uma ponte ia facilitar a vida daqueles que moram naquela localidade. Anos depois, a gente vê que aquela ponte foi construída. Então, o que acontece? Os nossos pensamentos, eles se realizam. Então, nós tínhamos que começar a observar assim, que nós podemos cultivar pensamentos melhores e a gente tem que aprender a pensar. E junto com o melhor, está também as leis que o Criador instituiu. Porque aquele adestrador, hoje ele conhece bem o animal. E a gente sabe assim que numa ninhada de cachorros, aquele que trabalha com cachorro, ele sabe o cachorro que é para ficar com crianças, o cachorro que é para ficar dentro da moradia, o cachorro que é para ficar fora da moradia. Então, aquele que vai comprar o cachorro, pergunta ou fala como ele quer o cachorro. Então, aquele que tem o conhecimento fala, esse cachorro serve para o que você quer. E tem casos assim, da pessoa querer um cachorro para fora da moradia, mas o cachorro é a mais do que ele pensava, é mais bravo ainda. E ele volta e devolve. Então, aquele criador aceita, mas o criador deu para ele aquilo que ele pediu, o amor. Então, nós temos que trabalhar com esse equilíbrio, porque na moradia, o amor é sempre concedendo, é sempre permitindo. E a gente vai observando assim que a criança, ela aprende rápido a fazer o jogo, a ver como é que ela pode fazer uma astúcia ali com aqueles mais velhos, e ela sabe a hora que ela aproxima de um para o determinado pedido e a hora que ela aproxima de outro para outro pedido. Nós já trazemos essa condição da astúcia. Mas quando a gente vai trabalhando com o primeiro mandamento, então aquele na formação dele dentro da moradia, ele recebe um apoio depois. Porque nós sabemos assim que o apoio depois, porque para cada um primeiro tem que vir o primeiro mandamento. E nós temos que lembrarmos do segundo mandamento, que é não dizer o santo nome em vão. Porque muitas vezes nós vamos repetindo e não vamos percebendo que não vai dando efeito. Nós achamos assim que nós temos uma pureza e que é bem grave assim, que nós colocamos a responsabilidade na mão do outro e que vai dar certo. Nós sabemos assim que vai dar certo aquele cachorro ser adestrado se ele recebeu as firmezas que precisam de serem recebidas. De tantas vezes aquele adestrador fala, é tantas aulas, é tantos dias. E depois que eu vou embora, não pode mudar nada. Na nossa vida diária, como o ser humano ele já tem uma astúcia, então nós teríamos que estar de plantão com os nossos semelhantes a vida toda. E a gente vai observando assim que apresenta muitas coisas que somente um astucioso é que tem a capacidade para fazer daquela maneira. Uma pessoa comum não tem essa capacidade de ser tão astucioso. Então, melhorar a nossa condição de vigilância para aquela condição de, muitas vezes, falarmos assim, eu fui enganado. Não podemos ser enganados, porque o Criador já nos possibilitou tudo o que nós precisávamos. E a gente vai observando assim os recursos que cada um tem. No caso do alimento, quando uma pessoa come um alimento que não está bom, a gente vai observando o recurso que existe. A pessoa pode ver, a pessoa pode cheirar, a pessoa pode apalpar aquele alimento e a pessoa pode pegar uma pequena quantidade e pôr na língua. Então não teríamos como ser envenenados, porque toda uma condição necessária já nos foi possibilitado.
Agora, o que acontece é que nós paramos de usar. Então, como nós paramos de usar, então nós também paramos de diferenciar na intenção da voz daqueles com quem nós relacionamos. Porque a única coisa que a pessoa não pode mudar, que ela não tem a capacidade para mudar, é a intenção que acompanha a voz. Então a religião do amor não é essa brandura que são ensinados nas igrejas. Não tem essa brandura. Então a pessoa de Cristo Jesus, o amor que ele tinha era um amor verdadeiro. A tristeza que ele sentia muitas vezes era a limitação com quem ele tinha que relacionar com os espíritos humanos. A limitação que os espíritos humanos apresentavam. A dificuldade que ele tinha para transmitir devido à limitação de receber aquelas informações que apresentavam os espíritos humanos. Então, esse distanciamento que existia. E depois nós vemos hoje a limitação que nós temos. Muitas vezes, a matéria escolar, nós fazemos esforço para assimilar aquelas informações. Mas depois também que passou o período escolar, que nós não vamos precisar mais daquelas informações, porque já passamos no concurso, ou estamos trabalhando por conta, ou de qualquer outra maneira, também aquilo já ficou desinteressado. Mas os ensinos que o Criador instituiu, quando éramos criança, o adulto ficava perto de nós quando íamos dormir. Então, muitas vezes, fazia determinadas orações. Depois, quando não precisávamos mais do adulto nas nossas proximidades, também não fazemos mais nada. E aquela condição bem importante também de não refletir dos acontecimentos que está à nossa volta. Uma coisa bem grave assim que a gente vai observando, o amor do pai, o amor da mãe. Então, aquele pai, aquela mãe faz muito esforço para manter o filho fazendo aquele curso. O filho acaba de fazer o curso, nem ganha dinheiro ainda, nem sobrevive por conta, já passa a orientar os pais. E os pais vão seguindo aquela orientação. Olha que grave. Depois o pai fala que ama, a mãe fala que ama aquele filho. Como ama? Até hoje esse filho só deu despesa. Que tipo de amor? Nem anda por conta própria, já mandam. Mas isso a gente vai observando assim, que isso aí é um problema individual. E devido a esse problema individual, acontece uma outra coisa assim também, né? Esses pais adoecem. Então, esse amor errado enrijece, vai deixando os pais enrijecidos. Vai deixando os pais naquela condição daquele atleta que já se encontra envelhecido. Ou ele passa a ser técnico, ou ele passa a querer fazer as mesmas coisas. Ou aquele outro que vai andando pela vida, que não admite que já é um sexagenário e que agora quer ser jovem. Quer dizer, esse desequilíbrio que existe na nossa vida, de não termos perspectiva interna, a minha perspectiva. Não tem importância que eu moro na cidade que suja o rio, mas eu faço um trabalho proporcional à minha condição de não ser um peso para a cidade. Então, com esse jeito, do jeito que eu pensava em construir aquela ponte, aquele viaduto, facilitando a vida daqueles outros, na sequência tem aquela referência muito importante dos ensinos que fala assim que a separação do lobo das ovelhas. Então quer dizer assim, existe nível, e nós sabemos que tem nível. Então esse que pensa de maneira adequada, que comporta-se de maneira adequada, também ele vai para junto daqueles que são coerentes. Aqueles que estão descuidados, que têm um amor brando, vão ficar junto com os que têm amor brando. Só que tem uma coisa bem importante assim.
durante a nossa vida, nós vamos caminhando e nós vamos fazendo uma observação de como eu preciso de ser. Eu fui deixando passar, não fui sendo. Então quer dizer assim, dentro de mim tem instantes de lucidez. Agora eu não fiquei com os escolhidos, agora eu fiquei com aqueles que não trabalharam para melhorarem. Mas com o instante de lucidez, eu vou ficando muito entediado de ter que conviver com esses. Agora preciso de ver se eu ainda tenho oportunidade. Fica bem fácil assim da gente ir observando uma árvore nas proximidades da nossa moradia. Aquela árvore, uma vez por ano, ela dá as vagens, as sementes. Quer dizer que uma vez por ano tem possibilidade de reproduzir daquele que possibilita aquelas sementes serem plantadas, ou a gente vê também que nascem árvores, nascem frutos em lugar, em penhasco. Então o próprio pássaro, o próprio vento leva. Então a mudança da natureza vai acontecendo independente da pessoa. Mas a mudança de degradação, de enrijecimento, é também da pessoa. Se ela não muda, vai acontecendo. Então as aceitações, as acomodações é individual. É cada um é que tem que fazer um trabalho com ele mesmo. E aquela condição bem importante assim, né? Quem eu sou? Para que eu sirvo? Então, muitos pais falam assim, eu possibilito para os meus filhos, eu possibilito para a minha família. A minha família é tudo. E ele? E a gente vai observando que essa referência está errada. É só observar na moradia. Que é aquele que se encontra mais envelhecido, os filhos já têm outro destino. Aqueles filhos que estão ali cuidando daquele que se encontra já enfraquecido, também está sem perspectiva. E não fazem um trabalho de ir observando assim em outras moradias, que já aconteceu isso, que já está algumas décadas na frente, aquele que ficou cuidando dos enfraquecidos, que já se encontravam na frente, agora não tem nenhuma perspectiva. Só que agora não tem retaguarda. Fica à mercê. Aquela condição que existe, né? Quando tem um ensino que fala assim que muitos grãos se perdem porque são lançados no pedregulho, são lançados no espinheiro. Então, se nós descuidarmos, nós seremos como aqueles grãos que foram lançados no pedregulho, que foram lançados no espinheiro. Então, não apresentaremos serventia. Existe uma condição bem interessante assim, né, que nós já ouvimos e nós não aprofundamos, porque quando a gente aprofunda no assunto, nas informações, e um aprofundamento, a gente sabe assim que não é assim, porque aquele jovem que entrou para trabalhar naquela oficina, e numa oficina que faz uma manutenção de uma parte do veículo. Tem oficina que faz a manutenção do veículo todo, mas tem oficina, pequenas oficinas que fazem manutenção de uma parte do veículo. Nessa oficina pequena entrou um jovem. Aquele profissional que é veterano sabe pelo barulho o que está apresentando para fazer a manutenção. E ele sabe o tipo de chave que ele precisa usar. Aquele jovem que começou, ele vai orientando o tipo de chave. Uns dias depois, ele já fala para trazer aquela chave. Mas até então ele foi explicando. Esse jovem vai tornar-se um profissional depois de um longo período, porque também existe aquela condição do aprendizado por assimilação, que é muito comum na moradia. Daquele jovem, daquela jovem, assimilar os afazeres da moradia com aquele veterano, com aquela veterana.
gastou-se muito tempo. No caso da moradia, uma menina de 10 anos que sabe mexer no fogão, tem 10 anos que ela se encontra na proximidade da mãe fazendo aquelas funções. Então ela gastou 10 anos. Aquele jovem, muitos e muitos que tornam profissionais naquele segmento, também ficou muitos anos trabalhando perto daquele veterano. Agora, quando a gente vê os ensinos do Criador, ou que falam, ou que nós tivemos lucidez, nós não aprofundamos. Então nós ficamos satisfeitos somente com o título. Então nós não entramos para ver se a tradução está correta, como é que nós aprofundamos. Então, uma coisa bem interessante assim que a gente observa e que ninguém faz uma correção é quando João Batista vai para o deserto e que ele come gafanhotos e mel. Então, na tradução está assim, que o alimento dele naquele período é gafanhotos e mel. Como é que ele vai ter gafanhotos para serem comidos no deserto? Então, as traduções, a pessoa teria que aprofundar. Então, a religião do amor, nós não fazemos esse trabalho, que se amássemos verdadeiramente, nós possibilitaríamos a correção para aquele que está transgredindo, para aquele que está andando errado. E como nós não fazemos isso, então o que acontece? Nós vamos nos emaranhando. Esse é o problema nosso. Porque nós tivemos a oportunidade de fazer a correção. Na moradia, como administrador municipal, como administrador estadual, como administrador federal. Não fizemos. Aí o que acontece? Vamos aceitando as degradações. Então, através de milênios, fica o povo todo degradado de conceitos. Porque nenhum fez um trabalho de aprofundar-se. Agora, como estão todos emaranhados, porque nós ficamos presos, fica fácil assim da gente observar que nós nos prendemos naquilo que nós fazemos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então o que acontece? O ficar preso aí é dessa maneira, porque aquela mãe que não corrigiu o filho, aquele filho está andando por deslizes, caminhos errados, ela está presa naquele filho. Tanto é que a gente vai observando assim, se aquele filho vai para uma reclusa, o número de mães que estão lá atrás desses filhos é grande, porque dentro delas elas sabem que elas estão com um pendor. Então o pendor prende. Faltou a religião do amor. Faltou esse trabalho que a gente teria que fazer com os ensinos, como aquele que tornou o profissional. Ele teve que ter um aprofundamento. Ele teve que conviver muitos anos com aquele profissional mestre. Aquela menina já tem 10 anos que está ali nas proximidades da mãe. Agora nós lemos o título e ficamos satisfeitos com o título. Então nós não fazemos esse trabalho de ir observando o equilíbrio que existe na criação. E que nós tínhamos que ter esse equilíbrio também. E que nós temos que lembrarmos assim, que para nós nos tornarmos aqueles que serão contratados para trabalharem na vinha do Senhor, ele tem que apresentar uma serventia. Se ele não apresentar a serventia, ele não tem como trabalhar na vinha do Senhor.